Diego, em Apocalipse 13, você vai encontrar 3 personagens. 3 personagens. Peraí, que eu tô rindo. Esse palhaço. Vai. Agora tem que ser rápido, hein? É papum, papá. Bora. 3 personagens. 3 personagens. Não esquece disso. Dragão, besta do mar, besta da terra. Podia estar até aparecendo aqui em algum lugar, né? Podia. Vai. Eu acho que eles deviam passar desfilando em desenho animado. De desenho animado, desfilando. O dragão. Manda o menino desenhar. Passa o dragão assim, com o rabão que assim. Manda o menino desenhar. Aí da hora, hein? Tá, põe o bicho passando aqui. Ai, foi Passando. Passando, Júnior. Passando. Quero que ele passe aqui e derrube o leãozinho. Quer mais nada, né? Walt Disney Pictures. Não é que eu quero mais nada. Não é que eu quero mais nada. Não é que eu quero mais nada. Ah, Eu isso é só o quero mínimo. transformar o mundo. Sério. Eu quero transformar o mundo, você acha que... Quero ver as criançadinhas, tudo... Ai, olá! Nessa temporada tem que lançar um bonequinho, Dieguinho e Juninho. Tem que ter uma miniatura pro cara montar do cenário, desse cenário aqui, ó. Aí você compra a luzinha, compra o sofazinho, o Márcio sentadinho. Compra o Márcio! Compra o Márcio! Edição especial de aniversário. O Marcinho. Vai ganhar o Marcinho pra completar, pra ficar na tela. E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer. Não, vamos até o... Vamos até o... Aqui, fogo. Só até o 13. Então os sinais e prodígios corta, tá? Era depois Atenção, do 13? verso 14, corta. O que fala o 13? O fogo descer da terra diante dos homens. Ei, tá aí. Então é isso. Depois a gente vai na outra. Beleza. Vai. Até o 13. Tá ligado aí? Então fica ligado também na internet, nas redes sociais, aonde tá todos os programas, né, Júnior? Todos os programas passados, tem mais, tem o blog, no Face tem conversa, a gente interage com você lá no Face, você pode mandar pergunta, a gente responde as suas perguntas, porque aqui não dá tempo no programa, então a gente manda um alô para você lá no Face, você pode ver os programas anteriores, tá aqui os endereços, você já sabe, interaja conosco e venha estudar a Bíblia conosco aqui no Hiperlinkados. Diego, no programa anterior a gente falou de medo de profecia. E para que serve a profecia também? Entendemos para que serve a profecia. A profecia ela serve para transformar a sua vida agora. Por isso que ela não diz quando Jesus vai voltar. Porque não é para te transformar na véspera da volta de Jesus. Não é para te transformar na véspera do acontecimento. Não é para haver um reavivamento quando o negócio estiver para acontecer. O reavivamento tem que acontecer agora na sua vida, no tempo que você estiver vivendo, na hora que for ali, quando a mensagem de Deus, que é a profecia, chega para você, ela tem que te transformar na hora. Não tem mais que esperar mais nada, não tem que aguardar um acontecimento. É naquele momento que a profecia atua, que a mensagem de Deus atua e transforma você. Então, para que preocupação com o futuro? Para que se preocupar com o dia que vai acontecer? Isso só vai gerar revivamentos falsos. Porque quando acontece algo que você pensa que aquilo ali é então o acontecimento daquilo que se previa, então agora há um revivamento. Passa 2 semanas, ninguém fala mais daquilo, acabou o revivamento, não tem mais ninguém reavivado, ninguém mais está preocupado com nada, a transformação sumiu, porque a transformação está ligada a eventos futuros. Enquanto a profecia, ela foi feita para transformar você agora, sem nenhum evento futuro. Agora, confie em Deus, agora, aceita a mensagem que Ele manda para você agora, porque lá na frente, quando acontecer, você vai estar pronto e vai reconhecer
que Deus preveu, que Deus colocou aquilo ali previamente já, para que você estivesse preparado previamente para você ver a ação de Deus na história. Então é para isso que serve a profecia. A profecia ela não atua no futuro, ela atua de agora até o futuro. Dá pra gente estudar um dos textos que mais causa terror naqueles que não entendem direito, não é? Naquele que vai estudar a Bíblia, naquele que olha a Bíblia no início ali, vamos ler esse texto. Nós vamos encarar a profecia de Apocalipse, é isso? Apocalipse, a gente vai para Apocalipse 13, que é a história da besta. Olha só, vamos falar da besta aqui agora. Exatamente, ainda tem o número 666, tá tudo ali. Lembrando que você está participando com a gente aqui de uma série. Começou no programa anterior, você pode acompanhar isso pela internet. E agora a gente vai continuar, Júnior, essa série que hoje continua. No próximo programa também vai ter uma outra continuação, né? Sim. Então, assim, senta com a gente, abre a sua Bíblia e vamos olhar o que a Bíblia tem, o que a profecia tem, o que a mensagem de Deus tem para nos dizer. Exatamente. E a profecia do Apocalipse, por exemplo, ela causa terror, Diego, porque ela está numa linguagem, você vai ler lá, você vai ver besta, monstros que saem do mar, monstros que saem da terra, com 7 cabeças, com 10 chifres. E você vai ver lá monstro escarlate, e todas essas coisas aí. A gente tende a olhar para isso e ficar meio assustado, Sim. entendeu? Ficar meio É assustado. porque monstro, né? Quando a gente fala de Monstro assusta. monstro é para assustar. Monstro assusta. Então, só que a gente não entende um detalhe. Aquilo era literatura apocalíptica, era um jeito de escrever. Era uma forma literária. Por que eu estou falando isso? Porque quando foi João que escreveu o Apocalipse, quando João escreveu o Apocalipse, ele não queria que as pessoas tivessem medo, de programa anterior, e ele queria que todas as pessoas entendessem o que ele estava falando. Aí dá um barulho na nossa cabeça e a gente fala assim, como é que ele queria entender se ele põe um negócio cheio de código esquisito, de monstro? Como é que ele queria entender? Tinha um jeito mais fácil de explicar, não tinha? Essa impressão ela acontece porque a gente está lendo o Apocalipse 2000 anos depois que ele foi escrito. Exatamente. Mas na época em que ele foi escrito, para as pessoas a quem ele foi endereçado, essas pessoas entendiam. Era fácil, eles batiam o olho e sabiam do que estava falando. Sim. Porque João estava usando símbolos e ideias que para eles eram simples, eles entendiam. Para eles, na época deles. Aham. Vou dar um exemplo aqui no Brasil. Certo. Se eu cito a expressão agora, foi 7-1 de novo, o que quer dizer? O que quer dizer? Quer dizer que... Uma grande derrota. Uma grande derrota. Uma humilhante derrota. Uma humilhante derrota. E a gente fica citando 7-1 para várias coisas, assim, agora, né? Eu posso montar uma frase assim do tipo, o Júnior ficou tão triste quanto um 7-1. É. O brasileiro entende essa O frase. brasileiro entende. Você sabe o que a gente tá A gente falando. nem devia estar falando desse assunto, que muita gente fica chateada, né? Fica, já ficamos tristes já. A gente fica realmente revoltado, já mudou o assunto. Né? Muda o assunto. Então vamos até voltar para cá, porque você já deve estar falando aí dos jogadores que você gosta, que você não gosta, qual que falhou lá, o técnico que você não gosta. Vem comigo, a gente só está dizendo 7-1 porque 7-1 criou uma expressão. Uma expressão. Uma expressão que só a gente entende. E tem expressões que elas ficam presas no tempo. Essa, por exemplo, daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, só quem estava nesse momento é que vai lembrar. entender. Vou dar um exemplo aqui. Existe uma outra expressão também do futebol, eu nem entendo muito de futebol, mas eu sempre ouvi falar de um tal de maracanaço. Mas é exatamente a expressão. Eu não estava lá, eu não sei nem o que é, eu não sei nem quanto foi o jogo, mas eu sei que foi uma grande decepção nacional em termos de jogo aí. Foi a derrota em casa, foi igual, foi a mesma coisa. Foi a mesma coisa? Olha eu ficando ruim. Você tava Foi, lá, Não Isso tava, entrega a mas... idade, hein? Mas o 7-1 colocou a gente lá de novo. Entendi. Entendeu? Olha como é que liga, entendeu? Liga uma coisa na outra. Liga uma coisa, liga gerações. E a gente entende porque a gente está no Brasil e é assim. João, quando escreveu, ele usou essas expressões, esses termos deles, que eles entendiam. Isso. Então, quando você lê Apocalipse, você tem que saber que João estava querendo ser entendido. A primeira coisa que você tem que saber, ele não estava querendo criar uma charada, né? Fica brincando de charada, agora você vai ter que descobrir. Não. Ele escreveu para ser entendido. Tem um pouquinho de charada na profecia. Tem um pouquinho? Um pouquinho. Como é que é a charadinha? Pouquinho. Porque João ele estava na ilha de Patmos, preso pelo governo romano, e partes da profecia tratava de coisas que poderia ser que se as pessoas ficassem sabendo, a profecia acabasse não chegando em quem tinha que chegar. Entendi. Então- Aí ele fala a linguagem da piada interna. Isso, da piada interna. Então, na verdade,
há uma codificação para que só os amigos entendam, entendeu? Isso. Quem está naquele contexto, quem é para entender mesmo? Na verdade, tirando de João agora e colocando a intenção divina na profecia, Deus queria que só os seus amigos entendessem. Seus servos. Seus servos. Exatamente. Então é para quem estuda a Bíblia. Para quem estuda a Bíblia. Por isso que é assim. Aí você fala assim, por que Deus não faz num contexto que qualquer um pudesse entender? Esse não é o propósito. É que os amigos dele, Claro. aqueles que estudam a Bíblia, aqueles que estão interessados, possam facilmente entender. Entender. E vai entender facilmente. Vai. E você vai ver aí que é bem legal. Ó, vou dar um exemplo, Diego, de literatura apocalíptica, algo parecido aqui com o Apocalipse, escrito de forma mais recente. Por exemplo, As Crônicas de Nárnia, de C.S. Lewis. Certo. Né? E que tem o filme, etc. Você deve ter assistido o filme. Um salve pro Aslan ali no fundo. Isso, tá vendo aí, ó. Então, as Crônicas de Nárnia, elas foram escritas por C.S. Lewis, que queria pregar o evangelho num ambiente acadêmico que as pessoas não estavam literatura. De literatura. E ele era escritor, ele sabia escrever. Então, se você assistir o filme aí, O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, você vai perceber sinais bíblicos nela. Não vou falar para não dar spoiler. Sim. Mas você vai perceber sinais de que ele está tratando da Bíblia. Né? Ele está falando da Bíblia. Mas se você não conhece a Bíblia, passa por você. Então só os amigos que entendem, ou um dia que virão entender, vão falar, opa, estava falando disso. Exatamente. É um exemplo. Agora já dá para ir para Apocalipse 13. Vamos lá? Vamos lá. Vamos lá, Apocalipse 13. Gente, aqui em Apocalipse 13 você vai encontrar 3 personagens que aparecem aí de forma muito clara. Primeiro, o dragão, a besta que emerge do mar e a besta que emerge da terra. 3 personagens. 3 personagens, não esquece disso. Dragão, besta do mar, besta da terra. Certo. João estava querendo falar alguma coisa com isso. Tava mesmo. E aí, Diego? Então, antes da gente pegar e começar a analisar o texto de Apocalipse 13 para entender cada um desses 3 personagens, é importante a gente lembrar que Jesus, em Mateus 24, verso 24, fácil de decorar, né? Fácil. Mateus 24, verso 24, Jesus diz assim, ó, que no tempo do fim surgirão falsos cristos e falsos profetas operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Então Jesus alerta que haverá um engano de proporções enormes para enganar, se possível, os próprios cristãos, os próprios amiguinhos que você citou aí. Isso. Os próprios servos de Deus. E quem vai ser salvo? Quando ele fala eleitos, ele está falando já quem vai habitar o céu. Se possível, ele seria enganado. É muito grande o engano. É muito grande. Então, quer dizer assim, ó, que não tem ninguém que não vai correr o risco de não ser enganado. De ser enganado. E aí você volta para João lá em Apocalipse, João está ampliando essa ideia e dando detalhes de como é que esse engano vai funcionar. Isso. Ele dá detalhes. Aqui Jesus já fala assim, ó. Jesus diz assim, gente, surgirão falsos cristos e falsos profetas. Já está avisando. Satanás, ele tenta imitar a Cristo. Isso. É o melhor jeito, inclusive, né? Claro, não pode com eles. E juntos a eles, Juntos exatamente. a eles. Essa é a estratégia de Satanás. Até porque ninguém vai querer servir ao diabo, né? Não, ninguém. A gente sabe que tem meia dúzia aí que gosta de ser diferente, mas de verdade mesmo, quem é que vai falar assim, não, eu vou pro lado de Satanás? Ninguém. Só vou mostrar um texto, já que você falou isso. 1 Timóteo capítulo 4, verso 1, fala assim, Diego. Ora, o Espírito afirma expressamente, o Espírito Santo, que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé ou abandonarão a fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Olha aí, Então tem gente que vai seguir demônio. tem gente que quer seguir demônio. É claro que ninguém vai falar assim, ó, eu vou seguir ensinos de demônios. É claro, alguns vão. Mas a gente está falando de cristãos aqui. Isso, alguns abandonarão a fé. Isso, exatamente. Os eleitos, etc. Isso, a gente que abandona a fé. A Mas gente está falando no contexto já que segue a Cristo. de que jeito? Que alguém que segue a Cristo vai seguir demônios. Jesus também fala, Paulo falou lá em 1 Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 11, porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. E não é muito, verso 15, pois que seus próprios ministros se transformam em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Gente, o engano aqui ele é tão tremendo que a Bíblia está me avisando que Satanás ele aparece como se fosse Deus. E ele está dizendo assim, ó, se Satanás aparece como um anjo de luz, quanto mais os ministros dele, ou seja, quanto mais aqueles que estão debaixo
do esquema dele, que vão aparecer até em nome da justiça, diz o texto. Então vai aparecer em nome da justiça, vai aparecer em nome daquilo que é certo. Em outras palavras, o que a Bíblia está dizendo com tudo isso é que o grande engano é tão grande que faz tudo parecer-se com Deus. Satanás aparece como se fosse Deus. E agora, como é que a gente vai saber disso? Como? É disso que João está falando. Vamos lá em Apocalipse 13. 3 personagens. Eu vou ler aqui o segundo que eu citei, a besta que emerge do mar. Certo. Apocalipse 13, verso 1. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres, 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. Aqui João está falando do 7:1. Certo. Porque ele está citando uma coisa que Daniel falou. Em Daniel capítulo 7 aparecem os mesmos animais. Então João está dizendo, gente, estou falando do mesmo assunto de Daniel. Percebeu como é que Sim. já entendia na época? E quem já tinha lido Daniel já sabe, Já sabe. lembrou. Já lembrou. Já lembrou. Opa, já Opa. vi esse bicho. Já vi, é de Daniel. E aí ele continua. E deu-lhe o dragão o seu poder, seu trono e grande autoridade. O dragão dá autoridade para a besta do mar. Certo. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Detalhe, quem segue a besta? Toda A terra. a terra. O engano é para enganar Toda a terra. toda a terra. É algo grande. E diz aqui que ele conseguiu enganar toda a terra. Sim. Vamos o pessoal entender. O dragão passou autoridade para a besta do mar. Essa besta do mar foi ferida de morte, mas foi curada. Isso. E todo mundo se maravilhou, dando honra e glória para o dragão, que tinha dado sua autoridade para a besta. E olha o que eles diziam: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias e autoridade para agir 42 meses. Até aqui. Se você vive hoje, nos dias atuais, você lê isso aqui, nada. Nada. 42 meses, ferida mortal, dragão, besta do mar. Besta do mar. Que isso? Só lembrando que isso aqui foi escrito no final do ano 100. Certo. Cristo já havia morrido na cruz quando aconteceu isso aqui. Certo. Então o evento Cristo já tinha acontecido. Certo. Perceba, quem é na Bíblia que morreu e ressuscitou? Jesus. A besta foi ferida de morte e a ferida mortal foi Curada. curada. 42 meses é o ministério da besta, o tempo que ela age. Isso, 42 meses. Dá quanto tempo em anos? Olha que legal a continha aí em cima, ó. Ó, 42 meses dá 3 anos e meio. Quanto tempo durou o ministério de Cristo? 3 anos e meio. Puxa vida! E tem mais. Diz Quando que Jesus ressuscitou, toda a terra se maravilhou? se maravilhou, claro. E diz que fala arrogância e blasfêmia, a besta. Certo. O que é blasfêmia, gente? O que é blasfêmia? Você pode ter uma ideia do que é blasfêmia, mas não é assim que estuda a Bíblia. Certo. Você tem que descobrir o que João tinha na cabeça quando ele falou de... Blasfêmia. E o próprio João, escrevendo o Evangelho de João, diz o seguinte, olha o que ele fala aqui, João 10, 33. Responderam-lhe os judeus, não é por boa obra que te apedrejamos, e sim por causa da blasfêmia. Pois sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Então, blasfêmia para João, e para todo mundo na época de João, era um homem dizer que era Deus. Esse texto se refere a Cristo, eles achavam que Cristo não era Deus, por isso queriam apedrejá-lo. Apedrejá-lo. A besta fala blasfêmia. Então o que é a besta? Um homem que também diz que é Deus. Sim. Quem é na Bíblia um homem que diz que é Deus? Se chama Jesus Cristo. Exatamente. E Lucas, ampliando a ideia de blasfêmia, diz aqui em Lucas capítulo 5 e o versículo 21, diz assim, ó: e os escribas e fariseus discutiam dizendo, quem é esse que diz blasfêmia? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Então blasfêmia é o ser humano perdoar Pecados. pecados. Pecados assim, não pecado, você me agrediu ou te perdoou. Sim, sim. Não é? Então quem perdoa pecados é Deus. Então a besta do mar, se você olhar para ela, e se não fosse João, quem que você via? Cristo. Você via Jesus. Porque ela se parece com Jesus. Porque ela perdoa pecados. Ela imita tudo. Ela de imita Jesus. tudo. E ela perdoa pecados, ela diz assim, ó, eu perdoo pecados porque eu sou Deus. Ela imita. Então se você olhar para a besta do mar, você vê Jesus. Jesus, ela está imitando tudo que Jesus é. É por isso que toda a terra se maravilhou seguindo a besta, porque eles estão achando que estão servindo a quem? A Deus. A A Deus. Cristo. E a besta da terra? Apocalipse 13, verso 11. Vi ainda outra besta emergir da terra.
Possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Olha aí, ó, o engano. Parecia cordeiro, mas fala como Dragão. dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Aquela que se parece com Cristo. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Ele é bem redundante para você entender. Do que tá tratando aí. Isso, para você entender bem claramente os 3 personagens distintamente com suas funções. Então esse terceiro, ele lança sobre a primeira besta, que na verdade é o segundo personagem, né? Que a ferida mortal foi curada. Ele lança adoração, ele faz os habitantes Faz da todo terra... mundo adorar aquela que se parece com Cristo. Exatamente. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar. Aí João está dizendo, ó, tô falando do mesmo assunto de Cristo, hein? Sinais e prodígios. Sinais e prodígios, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que, ferida a espada, sobreviveu. Até aí. Então, olha a característica da besta da terra, Diego. Veja, ela não fala de si mesma. Certo? Ela fala de quem? Ela da fala besta do mar. Isso. A besta do mar é aquela que a gente já disse que se parece com Cristo. Isso. Se você olhar João, o próprio João escrevendo, João capítulo 16, verso 13, diz assim, ó: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, pois não falará de si mesmo. Então, o Espírito Santo, ele não fala de si mesmo. Ele aponta para Cristo. Aponta para Cristo. Isso. Ele vai guiar a toda a verdade. O que é verdade? Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, a função do Espírito Santo não é falar dele, Espírito Santo, é falar de Cristo. No dia do Pentecostes, Diego, o Espírito Santo se manifesta com línguas, que tipo de língua? De fogo. Ó, Desce fogo do céu. tá falando dele. Tá falando dele. Tá falando dele. Perceba a perfeita contrafação que está acontecendo aqui. Se você olhar para a besta que emerge da terra, e se não fosse João escrever o Apocalipse, quem que você ia enxergar? Espírito Santo. O Espírito Santo. Então, besta do mar se parece com Cristo, besta da terra se parece com o Espírito Santo. O Espírito Santo. Falta um personagem. Falta o dragão. O dragão. Ele deu sua autoridade à besta do mar. Do mar. Jesus, quando veio aqui, ele disse assim, ó: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. De quem ele recebe essa autoridade? João 20, 21. Deixa o próprio João responder. Ele diz assim, ó: disse-lhe, pois, Jesus outra vez: Pai seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Então ele fala que o Pai enviou ele. Assim como o dragão envia a besta do mar. Então o dragão, se você olhar para o dragão, e se não fosse João escrever o Apocalipse, quem que você ia enxergar? Deus o Pai. O dragão, a besta do mar e a besta da terra se parecem e se comportam como o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E a gente dá o nome a essa trindade contrafeita, trindade satânica. Porque Satanás, ele está tentando fazer exatamente tudo aquilo que Deus faz para atrair as pessoas para o engano, se parecendo com aquilo que é certo. E ele conseguiu, porque toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Então, agora a gente tem um problema grave. Se Satanás, quando aparece, ele aparece como se fosse o Pai, o Filho e o Espírito Santo, como eu vou saber se eu estou seguindo o Deus certo? Como eu vou saber? Quer dizer, então, que Satanás, ele usou as igrejas, ou ele usa uma igreja, ele usa o jeito religioso de ser. Ele usa a religião. Para propagar a sua mensagem. É o que Apocalipse está dizendo. Ele usa a religião, ele usa o nome de Deus. Se ele usa o nome de Deus, ele usa uma religião, então agora não é só assim dizer assim, não, você tá com a uma Bíblia, religião, a religião. A religião. Tá. Então não é só dizer assim, se eu tô com a Bíblia, se eu seguir a Bíblia, tá bom. Não, não é. Aí que tá. Então essa ideia de que todos os caminhos levam a Deus é perigosa. Porque seguir os caminhos da lógica humana para aquilo que parece de Deus, aquilo que parece justo, aquilo que parece amoroso, aquilo que tem cara de Deus, pode não ser Deus. Esse é o alerta que Jesus faz em Mateus 24, 24, e esse é o alerta que João deixa pra gente em Apocalipse capítulo 13. Diego, pode ser então que eu tô numa igreja e eu tô cantando um hino, e eu tô lendo a Bíblia, e eu tô fazendo tudo certo, e pode ser que não seja de Deus o ambiente que eu tô, pode ser uma contrafação, um engano, pode ser? Eu acho que é um pouco mais profundo de aquele lugar em si, porque aí a gente pode pensar em denominação e tal, mas é mais no sentido de que pode ser que a religiosidade que eu estou vivendo
pareça ser de Deus e não seja. Provérbios 14, verso 12 diz: há caminhos que ao homem parece direito, mas no final dá em caminhos de morte. Muito cuidado se você acha que o caminho que você está parece direito. Exatamente. E o que a Muito Bíblia cuidado. vem alertar para a gente é, no tempo do fim, perto da volta de Jesus, o engano vai pegar quase todo mundo. A terra inteira vai se maravilhar. Então a gente está dizendo aqui que a Bíblia está avisando para a gente, vocês vão ser enganados, se possível. Em Apocalipse, nas profecias, a gente pode encontrar a resposta para esse problema que a gente vai ter agora. Quer saber a resposta? Até o próximo Hiperlinkados. João não escreveu o Apocalipse para causar medo, mas para ser entendido. O Apocalipse usa a linguagem da literatura apocalíptica. Embora os símbolos usados sejam estranhos para nós hoje, para o povo da época era muito claro. Existe um código evidente no texto para ocultar seu significado daqueles que se opõem à profecia, como é o caso do governo romano. Apocalipse 13 conta em detalhes a estratégia de Satanás para enganar inclusive os eleitos de Deus. A besta do mar é ferida de morte, mas é curada. Por causa dessa cura, toda a terra fica maravilhada com a besta e adora o dragão. O dragão imita Deus o Pai, enviando a besta do mar como se fosse o próprio Cristo. A besta do mar imita Jesus, pois ela exerce 3 anos e meio de ministério, diz ser Deus mesmo sendo homem, ressuscita e até perdoa pecados. A besta da terra imita o Espírito Santo, apontando para a besta do mar e fazendo a terra adorar a outra besta. Faz também milagres e prodígios, como descer fogo diante dos homens, igual ao que ocorreu no Pentecostes. Essa é a trindade satânica. O dragão imita o Pai, a besta do mar imita Jesus e a besta da terra imita o Espírito Santo. Não fosse por Apocalipse, nós olharíamos para essa trindade maligna e pensaríamos que era a própria trindade divina, por causa do grande engano.